Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o seu bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas. Hoje vocês estão vendo aí a tela cheia, porque data redonda sempre tem assunto importante aqui. E hoje a gente vai estar falando sobre a terceira Constituição brasileira, a Constituição de 1934. Então, para isso, a gente trouxe o assessoria jurídica aqui da Hora dos Saldanhas, nossos amigos aí, o Diego Rocha e o Thiago Duarte, que vão estar acompanhando aqui eu e o colega Ivo para a gente falar sobre essa Constituição que foi tão inovadora e também provavelmente é recordista como a Constituição que menos tempo durou na sua edição. Certo? Colega Ivo, dá só boa tarde, boa noite. Tá com friozinho aí, colega Ivo? Está frio nos Pampas, a terra que só chove, que agora o novo normal é água caindo do céu e água brotando da parede, porque mesmo quando não chove fica úmido pra caramba. Eu sei que a gente vai viver a seca daqui a alguns meses, a gente vai entrar em estiagem, mas por enquanto brota água de tudo. Quando não cai do céu, ela brota do chão. Mas é isso aí, mas tá frio agora. Muito bem. Boa noite para todos, boa noite aos nossos convidados, boa noite a quem nos ouve. Boa. Diego, boa noite, Diego. Também tá frio aí em Curitiba, pelo jeito? Boa noite, boa noite. Curitiba resolveu esfriar, resolveu virar Curitiba de novo. Então hoje tá friozinho aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês todos aí. Tava se achando especialzinho, tava se achando Nordeste, que tava fazendo calor. Voltou ao normal aí. Voltou ao normal agora. E diretamente de São Paulo, capital, Thiago Duarte, qual é a temperatura aí, Thiago? Fala, André, Diego, Ivo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, pro padrão, pelo menos pro meu padrão, tá frio. Não sei quantos graus tá agora, mas em torno de 17 graus. Aí já tô de blusa e tá frio. Mas demorou, né, pra chegar o inverno, né? Nós já estamos... O ano passado, por exemplo, eu me recordo que em maio já estava bem frio. Agora que o frio está começando, mas amanhã já vai esquentar de novo, então. É o cataclisma climático. É o cataclisma climático. Então é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar, como eu já disse, sobre a Constituição de 1934. Ela, para ser mais exata, ela foi... É diferente da anterior, a gente fez aos 200 anos da primeira Constituição do Brasil, não é? Aquela foi outorgada, né? E essa aqui foi promulgada no dia 16 de julho de 1934. Então, antes da gente começar a falar mais do aspecto dos artigos dessa nova Constituição, colega Ivo, dá para a gente aí um contexto aí do que estava acontecendo no Brasil e no mundo naquele ano de 1934 e seus meados? Eu acho que o Brasil estava esperando para começar a ser Brasil, né? Tinha saído de uma independência que não mudou muita coisa na cara do nosso país, deixou de ser associado a Portugal, mas virou uma monarquia, continuou sendo uma monarquia, né? Enquanto os outros países da América vão fazer as suas independências e se tornar república, o Brasil faz a independência e vira monarquia com a família real portuguesa ainda no comando do país. E aí, em 1889, se proclama finalmente uma república com um golpe militar no Brasil, que não muda tanto a vida das pessoas assim, né? Do ponto de vista político, os primeiros 30 anos os primeiros 40 anos dessa república só vão mudar o poder político da mão da elite econômica, né, que se centrava mais Rio de Janeiro, né, vai mudar um pouco para o lado de São Paulo, de Minas. Nós vamos ter, nesses primeiros anos de república, embora os presidentes fossem eleitos, as eleições não representavam muita coisa, porque elas eram meio que manipuladas, né? Havia a política dos governadores, havia o voto de cabresto, havia o coronelismo,
que são figuras características desses primeiros anos de república. Então, o Brasil ainda é majoritariamente agrário, né? A população, a maioria da população ainda é rural, e o poder político ainda está muito concentrado, mas dividido dentro dessas oligarquias rurais. Então, nós temos os chefes políticos regionais, e esses chefes políticos, os famosos coronéis, os grandes latifundiários, que vão jogar o jogo político, né? Então, a política dos governadores, ela significava que o presidente eleito garantia o poder dos governadores, e os governadores garantiam que fossem eleitos deputados que votariam no presidente. A política café com leite também marca este período, que é um acordo tácito em que se alternava o presidente da República uma hora de Minas, uma hora de São Paulo, ministro da Fazenda, às vezes, do Rio Grande do Sul, algum cargo importante para o Rio Grande do Sul. Então, esses 3 estados manipulando o jogo político ali, mas, mais caracteristicamente, um presidente paulista, depois um presidente mineiro, e assim ia se formando um acordo, e todos eles garantindo os poderes locais dos coronéis, e esses coronéis interferindo no voto das pessoas. Então, um grande acordão político. E esse acordão político vai ser quebrado em 1930 por mais um golpe, né? Aí eu falei já que a proclamação da República é um golpe militar. Em 1930 a gente vai ter um golpe em cima de um golpe, né? De um golpe não, um golpe em cima da quebra de acordo. O presidente da República, o Washington Luiz, que teria que indicar para ser o candidato do governo um candidato mineiro, indica um candidato paulista, quebrando aquele acordo. Então, trazendo o descontento de gaúchos, de mineiros, e aí esses vão buscar o apoio de cariocas e de outros estados que estavam fora desse jogo político, e aí, em cima de um acontecimento que não é exatamente político, mas está dentro de um contexto das disputas políticas dentro da Paraíba, mas é mais um caso passional, em que o candidato a vice-presidente... foi montada uma chapa de oposição ao candidato indicado pelo presidente, e que tinha o Getúlio Vargas, que tinha sido o presidente da província do Rio Grande do Sul, e tinha ocupado o cargo também de ministro, se eu não me engano, da Fazenda, né, do governo do Washington Luiz. O Getúlio Vargas vai ser cabeça de chapa, como seu vice-presidente, o João Pessoa, que era governador ou presidente da província da Paraíba. E nesse meio tempo da eleição, o João Pessoa, por outros motivos, lá é assassinado. O Getúlio Vargas usa isso como um mote político, ele perde a eleição, mas ele usa o assassinato do João Pessoa para causar todo um movimento de revolta e vai marchar para cima da capital e não vai deixar assumir o presidente eleito. E aí vai começar a famosa Era Vargas, que vai durar 15 anos no seu primeiro momento, e o Getúlio Vargas vai assumir o poder durante alguns anos como presidente interino, né? Tem outro nome, agora me fugiu. E isso vai causar um desconforto nos paulistas, que vão criar um grande movimento de oposição ao Getúlio Vargas. Não é interventor. Tem outro nome. O Getúlio Vargas vai nomear para os interventores para os estados. Exatamente, ele vai nomear interventores para os estados. Os paulistas não vão aceitar o interventor nomeado, vão se opor ao governo vão criar um movimento revolucionário, vão acusar o Getúlio Vargas de ser golpista, de não ser um presidente constitucional, e vão pedir uma nova Constituição para o país. É a chamada Revolução Constitucionalista de 1932.
ela é esmagada militarmente, mas ela ganha politicamente. Por quê? O Getúlio Vargas sufoca em 3 meses essa revolta, mas cede aos anseios políticos e cria uma Assembleia Constituinte que vai gerar uma Constituição. Né? Então, aquele Brasil eminentemente agrário, com uma política concentrada na mão dos chefes políticos locais, toda de acordo, toda de combinações, vai começar a dar espaço a uma organização de país. Né? Eu não sei o que nossos colegas vão dizer aí da Constituição de 1934, mas ela começa a dar uma cara de país para o Brasil. Porque ela vai apresentar algumas novidades, algumas coisas, e depois de a gente ver esse governo, a trajetória do Getúlio Vargas, por mais ambíguo que seja a sua figura, ele vai começar a formatar um país chamado Brasil. Né? Que até então, a gente não pode imaginar o Brasil como a gente vê hoje, com que o Brasil era até no século XIX ou no início do século XX. Né? O Brasil vai começar a ser gerido, de fato, enquanto país organizado, né? Por mais que seja um pouco desorganizado ainda hoje, a partir dessa década de 30, a partir desse governo, e a partir dessa Constituição. E aí eu vou passar a bola para os colegas, para eles começarem a falar dos aspectos jurídicos e das inovações desta Constituição de 1934. Vou pegar os ganchos todos que o colega Ivo trouxe aí, e pedir ajuda do Thiago para a gente olhar essa Constituição. Eu acho que a partir desse viés jurídico-político, né? É inegável que a Constituição de 34 ela é um marco na história do Brasil, se a gente for olhar, tanto assim que ela ficou conhecida como a Constituição que finaliza a velha República, né? E abre esse novo olhar democrático, essa nova forma de se pensar a política e de se agir dentro do sistema jurídico. Então, assim, ela traz inovações gigantescas, ela traz direitos políticos, ela amplia os direitos políticos, ela amplia as garantias individuais, ela reorganiza o Estado, né? Divide os poderes de uma certa forma. Ela traz a primeira ideia dessa forma que a gente tem o Estado organizado hoje, em que são várias as estruturas e uma não tem hierarquia sobre a outra. Então ela traz esse equilíbrio, esse olhar, né, como nós temos hoje o judiciário, o legislativo e o executivo trabalhando em mesmo peso, né? E dando mais autonomia para os estados, né? Exatamente, e dando mais autonomias e garantindo muito mais direitos sociais, né? Tanto que ele foi conhecido como o pai dos pobres, porque ele trouxe todas as garantias trabalhistas, nasce lá a ideia da CLT e tudo mais. Então, quer dizer, é uma Constituição revolucionária mesmo. Ela traz um pensamento que quebra tudo que vinha sendo praticado no Brasil, como o colega Ivo falou, nesses 40 anos de República Velha. Ela dá um giro de 180 graus e traz um novo movimento, uma nova ideia, um novo olhar, e exatamente isso, uma construção de país como país que adota a democracia como seu sistema de gerenciamento, se a gente pode trazer esse olhar, né? Eu acho que esse é o grande marco, eu diria, da Constituição de 34, né? O que você pensa aí, Thiago, que você pode complementar? Não, eu concordo totalmente, e até trazendo, talvez para a nova geração isso é menos falado, mas para a nossa geração, dos nossos pais, por exemplo, muito sempre se ouve dizer, né, por que em vez de a gente ter representantes do povo que muitas vezes são incapazes de legislar porque não têm conhecimento e tal, por que para algumas questões não poderia existir, por exemplo, uma comissão de notáveis, né? E isso se verificou na Constituição de 34. Embora não tenha sido o texto final que foi aprovado na Assembleia Constituinte, antes do texto ir para a discussão da Assembleia Constituinte, foi criada uma comissão de notáveis, que foi a chamada Comissão Itamaraty, porque foi instituída dentro do Ministério das Relações Exteriores,
por gente da mais, que nem necessariamente tinha impactos políticos, mas pessoas preparadas tecnicamente, conhecedores de constituições dos outros países, até porque não fazia muito que o México, em 17, teve a Constituição, que vige até hoje, inclusive, essa Constituição do México. Em 19, a Constituição de Weimar, da Alemanha. Em 31, a da Espanha. Que essa comissão do Itamaraty, uma comissão de notáveis, de grandes juristas, tentou implementar, digamos, no anteprojeto, né, que é o texto inicial sugerido, de uma forma muito, eu digo na forma e não no conteúdo, muito parecida com a que a gente tem hoje, uma Constituição extensa, pormenorizada, nos mínimos detalhes, como tem por característica essas 3 constituições que eu acabei de citar, a mexicana, a de Weimar e a da Espanha. Para quem tiver curiosidade, no site do Senado tem transcrições de todos os debates dessa comissão, e os debates eram realmente de alto nível intelectual e revolucionário mesmo, revolucionário no aspecto de, como o Ivo comentou no início da fala, e o Diego reforçou, de o Brasil se transformar num Estado, digamos, minimamente organizado, ainda sem falar das inovações mais específicas que a gente pode falar um pouco mais para frente, mas sem dúvida, do ponto de vista organizacional, institucional, e um ponto que eu acho que é muito interessante, enquanto nas constituições anteriores o presidencialismo era uma marca, embora na Constituição de 34 não se falava de parlamentarismo, mas essa descentralização do poder e dando poder ao poder legislativo, inclusive desmembrando o Congresso dos poderes legislativos locais, né? Porque nessa comissão de Itamaraty, eu não vou saber dizer agora de cabeça qual dos juristas que comentou, mas disse que é na cidade onde as coisas acontecem e é lá que os legisladores sabem as demandas daquela localidade. Então, que a Constituição Federal fosse, digamos, o norte, os fundamentos, mas que ali, em cada local, estando de acordo com o texto, né, com a Carta Magna, com o texto maior, que cada município tivesse a sua autonomia. Mas, evidentemente, tudo isso aconteceu só na comissão. Um ponto que eu queria chamar atenção antes da gente falar mais a respeito das inovações propriamente, e isso é uma opinião minha, não sei se é uma verdade ou não, mas me parece que Getúlio, que é uma figura fascinante porque são múltiplas faces, são vários momentos históricos. Uma coisa que é interessante, né? Getúlio, assim como o Lula, dirigiu o Brasil por 3 vezes, mas Getúlio não foi eleito 3 vezes. Então, essa marca da notabilidade o Lula passou o Getúlio, porque conseguiu ser eleito democraticamente 3 vezes. Mas o Getúlio, quando lidera a Revolução de 30, e não vou lembrar o número do decreto, mas ele se compromete a que se tenha uma Constituição. Veja que passou quase 4 anos para que isso acontecesse. Então, acho que era muito mais uma forma de, olha, eu me comprometi, estou cumprindo, então está aqui criada a comissão com grandes notáveis, como, por exemplo, Carlos Maximiliano, que até hoje é estudado nas faculdades de Direito Civil, por exemplo. Na comissão foi visto e permitido participar todo tipo de, seja jurista, político, religiosos, muitos líderes religiosos, inclusive, para que se discutisse as multifacetas ideológicas, inclusive de acordo com o que estava ocorrendo no mundo, né? O avanço de todo aquele episódio dantesco ali
na Alemanha, na Itália, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Então é um período A Grande bastante... Depressão. A Grande Depressão. Inclusive, tem muitos intelectuais de hoje que chegam a citar que não necessariamente o texto final da Constituição brasileira, mas o texto apresentado na Comissão Itamaraty era um grande ensaio de uma instituição de um estado de bem-estar social, né? Então, para finalizar minha fala, assim, com todas as contradições da figura de Getúlio, quais eram ou não as reais intenções, porque se tinha de fato uma real intenção de fazer uma Constituição que durasse, e ela simplesmente foi a Constituição que menos durou, mas o fato é que há digamos, um fundamento no direito de que, embora a lei não acompanhe a realidade social, muitas vezes a lei está defasada na maioria das vezes, e a gente tem visto agora, neste tempo, cada vez mais isso acontecer com o avanço de tecnologia, mas há coisas que estão presentes nas constituições modernas que nem necessariamente era uma demanda daqueles políticos, mas uma demanda social. E eu acho que na Constituição de 34, alguns valores foram colocados e que, ainda que ela tenha sido revogada 3 anos após, mas alguns valores que lá em 34 estavam na carta estão presentes na nossa atual, que foi amplamente e democraticamente debatida. Então, independente da forma, alguns conteúdos e algumas ideias inovadoras, quando elas são de fato, fazem sentido, elas perduram. E olha que o Brasil passou, logo depois disso, por uma ditadura de Getúlio, depois teve um período pequeno democrático, depois tivemos uma longa ditadura militar, e aí veio lá em 88, e alguns valores que foram introjetados aqui, lá em 34, continuam presentes. E aí a gente vai falar um pouco aí desses pontos novos aí, dessas inovações, digamos assim. Sim. Fala do Thiago, eu lembrei justamente desse termo, presidente provisório, né, que tinha me fugido à mente. Então, só para clarear, as fases do Getúlio Vargas, né, é o governo provisório, que é de 30 a 34, o governo constitucional, que o Getúlio Vargas, após a promulgação da Constituição, ele é eleito pelos deputados, pelo Congresso. E aí é prevista, justamente na Constituição, uma eleição mais ampla, uma eleição direta para 38. Né? Só que antes disso, em 37, ele dá o golpe nele mesmo, né, no governo dele mesmo, e estabelece o Estado Novo, que é uma ditadura, e que vai até 45. Ela só não sobrevive, essa ditadura, porque o Brasil entrou na Segunda Guerra ao lado dos aliados para combater o fascismo, para combater o Hitler e o Mussolini. E aí ficava no mundo pós-Segunda Guerra, imediatamente pós-Segunda Guerra, ficava muito difícil justificar uma ditadura. Né? Então, o Getúlio Vargas caiu por causa disso. Mas ele foi eleito depois. Né? E muito por causa de, como o Thiago falou, muito das coisas que foram implementadas nessa Constituição. Então, assim, eleito diretamente dos 18 anos e pouco que o Getúlio Vargas sentou na cadeira de presidente, foi só os últimos, né? Porque o primeiro ele deu um golpe, os primeiros anos ele deu um golpe, ficou como provisório, depois ele foi eleito constitucionalmente, depois ele se autoproclamou um ditador, né? E depois, então, ele vai ser eleito realmente democraticamente. Né? Mas é interessante isso que os meninos levantaram aí, de se ter... É isso que eu estava falando de organização de país, porque quando tu tem no Império, as coisas muito separadas. A população realmente está relegada lá quase que ao esquecimento. E são privilegiadas determinadas castas sociais. Tá? Depois, na República, ela é feita por um pequeno grupo
oligárquico e econômico, e ela serve para atender os interesses dessas oligarquias rurais, principalmente, né? Então, a partir nós vamos ter, a partir dos anos 20, do século 20, né, uma pressão social de classe média, né, das classes medianas, pressionando o governo. E aí a gente vai ter o movimento do tenentismo, a gente vai ter a coluna Prestes e tudo mais. E boa parte desses caras vão se engajar no movimento revolucionário ou golpista do Getúlio Vargas de 1930. Então, essa pressão vem. Então, quando os paulistas deflagram aquela revolução constitucionalista, ela, ao mesmo tempo, era uma pressão interna de membros que apoiavam o governo. Então, o Getúlio Vargas sufoca o movimento revoltoso paulistano, paulista, desculpa, porque é do Estado inteiro, e, ao mesmo tempo, cede à aspiração política por uma pressão de quem já estava junto com ele, de querer ter um olhar para a educação, ter um olhar para uma organização mais democrática e tudo mais, mesmo que o Getúlio Vargas depois vá impor uma ditadura. Mas vai fazer uma modernização que o Brasil está precisando. Né? O Brasil está precisando dessa modernização. E é no momento em que a gente vai começar a ter essa passagem de uma população agrária para uma população urbana. Né? E aí, acho que foi o Thiago que citou alguém que as coisas acontecem na cidade. O termo política vem disso. Política vem de polis, que eram as cidades e estados gregas. E é na polis, é na cidade em que se toma a decisão. O cara que está morando no meio do campo, ele não decide muita coisa, a não ser o seu trabalho do dia a dia. Na cidade, tu tem concentração de pessoas e na cidade tu tem conflitos, os mais diversos, para serem administrados. E por isso que vem a palavra política. É quando tu junta pessoas para debater, para discutir e para tentar organizar os rumos daquele grupo social. E por isso a palavra política, né? Que é, vamos dizer, praticamente um sinônimo de cidadania. Né? A gente entende hoje política como política partidária, como só a questão dos partidos, mas, na realidade, política é uma palavra sinônimo de cidadania. A política vem do grego e a cidadania vem do latim. Muito bem. Então, descansa aí um pouquinho, Cortella. Olá. Só para revisar aqui um pouco o que os colegas comentaram. Então, a Carta de 34 ela foi elaborada e discutida na Assembleia Nacional Constituinte, inaugurada no dia 15 de dezembro de 1933, que era formada de 214 parlamentares, mais 40 representantes de sindicatos, organizações sociais, como comentados aí, né? Sindicatos é para a ideia de sindicato, recomendados pelo próprio governo. Interessante a gente salientar que nessa participou também a primeira mulher eleita deputada federal, a Carlota Pereira de Queiroz. Ela foi a primeira mulher brasileira a ser eleita uma deputada federal e ela foi a única mulher, claro, por causa disso, que participou na Assembleia Nacional Constituinte dessa Constituinte. E aí eu já faço a ligação aqui para um dos artigos que é de suma importância na sua época, que é consolidar o que já havia sido instituído em 1932 pelo Código Eleitoral, que era o voto era secreto, obrigatório para maior de 18 anos, e o sufrágio, né, que ele permitia que as mulheres também pudessem não só votar, mas poder também fazer parte do processo eleitoral se candidatando. Então, é nisso aí que entra a Carlota, e é nessa Constituição que isso fica oficializado. Então, vamos lá. Pontos fortes da Constituição de 34. Colega aí. Uma correção aí, os especialistas em Constituição vão me ajudar a corrigir. Nessa nessa Constituição de 34, não é liberado voto geral feminino. Ele é liberado para as funcionárias públicas, para as servidoras públicas. Para as mulheres que fossem servidoras públicas, essas poderiam votar. As mulheres, em geral, ainda não.
Estou certo ou estou errado, colegas? Ele não abre, não é nessa Constituição, é numa Constituição posterior que é aberto o voto feminino geral. Então, na de 34 são as mulheres servidoras públicas, mas já é um avanço, né? É um avanço muito grande que quem fosse servidora pública pudesse já votar como mulher. Tô certo ou tô errado? Me corrijam aí, por favor. Errou! Eu acho que não, Ivo. Eu acho que antes dessa Constituição era da forma que você está falando. As mulheres servidoras públicas votavam. Nessa é que se estabelece o voto das mulheres de modo geral, mas apenas como um texto constitucional. A gente sabe que essa luta ainda perdura alguns anos até que de fato... Bom, primeiro que a Constituição durou pouco, logo veio um golpe, então... mas é nessa que sim vem digamos, o voto universal feminino, o universal dentro daquele contexto daquela época. Antes disso, sim, que eram as mulheres servidoras públicas. Ok? Ok, então vamos lá. Pontos fortes aí da Constituição de 1960, de 34. Quem quer destacar algum item aí? O que me Vai lá, chama a Diego. atenção, eu até fui buscar aqui para não perder nada, né? Porque são muitos pontos interessantes. O que ela traz de inovação, que me chama muita atenção, é igualdade perante a lei, direito à liberdade, direito à propriedade, o habeas corpus, direito à privacidade e o direito de defesa. Então, assim, dá para dizer que são os primórdios do nosso artigo 5º da Constituição atual, basicamente, que garante igualdade de lei para todos, o direito de contraditória e ampla defesa, direito de privacidade, o próprio habeas corpus, que é um remédio jurídico que está aí até hoje. Então, ela foi muito inovadora nesse sentido, porque essas garantias constitucionais perduram até hoje, e eu diria que se a gente tivesse que destacar um único ponto da nossa Constituição atual como mais importante, eu diria que o artigo 5º é a parte mais importante que a gente tem na Constituição, porque é onde traz essas garantias individuais e é o que faz essa estruturação de todo um sistema, né, de todo o país. Então, assim, ela realmente é um marco histórico, é uma Constituição inovadora. Não sei se o Getúlio Vargas fez com toda, essa opinião é minha, com toda essa benevolência, e se realmente ele queria isso mesmo, porque depois a gente observa como é que foi constituída a própria Constituição de 37, que é a famosa Constituição polaca, que se baseou justamente na Constituição da Polônia, né, que era bastante rigorosa, autoritária e bastante fascista, até daria para se colocar dessa forma, né? Então, se ele realmente quis trazer isso para poder simplesmente se solidificar no poder e depois, então, botar em curso a sua vontade efetiva, de qualquer forma, ele fez um grande benefício para o Brasil, trouxe um grande benefício para o Brasil, se a gente olhar do ponto de vista jurídico, porque essas garantias constitucionais perduram até hoje, né? Então, isso acho que são grandes destaques aí. Thiago, quer destacar algum ou posso destacar algum aqui, nesse meio tempo? Então, eu queria só complementar um pedaço do que o Diego falou a respeito do mandado de segurança também, né? O mandado de segurança na Constituição de 34, primeiro ele surge como um conceito que foi defendido, se eu não me engano, pelo Oswaldo Aranha, lá na Comissão de Itamaraty, que a gente tinha falado, influenciado, digamos assim, ou inspirado, ou quase que copiado de remédios similares que já existiam, tanto no direito norte-americano, embora o direito norte-americano tenha uma outra característica, mas já era presente na Constituição do México de 1917. E mais do que um remédio, como o Diego comentou, constitucional, é um direito fundamental. E aí, sobre os direitos fundamentais, só para manter a coerência do que eu falei de 1824, que eu ressaltei que, embora houvesse ali
em 1824. Um artigo destinado aos direitos fundamentais, ele era o último artigo da Constituição. Aí muita gente pode dizer... mas tanto faz, se ele é o último, se ele é o primeiro, se ele é o segundo, se ele é o terceiro. Até citei o Bobbio, o Norberto Bobbio, que é um grande jurista italiano, falava sobre a hierarquia das normas. As normas não têm uma ordem à toa. Em 1934, os direitos fundamentais eles subiram um pouquinho de degrau. Ainda estava longe de ser, se eu não me engano, é o artigo 133, então ainda estava longe de ser o norte, ainda não era a cláusula pétrea. A cláusula pétrea, inclusive, era a questão de como que poderia ser emendada a Constituição. Tinha regras muito duras, muito mais duras do que temos hoje. Hoje se demanda um quórum elevado, mas na de 34 você tinha um quórum nem tão elevado, mas você, por exemplo, não poderia a Constituição ser emendada se tratasse de questões de soberania nacional. E como todo conceito abstrato, a gente tem visto na Venezuela recentemente, o conceito de soberania nacional é quase tudo quando você quer barrar que algo avance. Mas, de qualquer maneira, o mandado de segurança surge e, de acordo com o que eu falei na minha primeira fala, é um valor tão importante do direito da defesa que ele está presente até hoje. Né? Então, só para explicar para quem não sabe o que é o mandado de segurança, mas o mandado de segurança basicamente é um remédio jurídico que todas as pessoas têm diante de um direito líquido e certo que está sendo negado ou alguma medida flagrantemente inconstitucional e tal, porque o habeas corpus ele tem uma característica um pouco mais vinculada a quando a pessoa vai presa, ao direito de ir e vir. O mandado de segurança não, ele pode ser para muitas coisas. Por exemplo, se alguém está te cobrando o imposto indevidamente, você pode ingressar com mandado de segurança. E isso tem a raiz lá naquela época. E eu não sei se você ia falar disso, André, mas eu nem vou comentar, mas só citar, talvez o Ivo queira falar também, na Constituição de 34, onde surge, pela primeira vez, a justiça eleitoral. Embora já existisse o Código Eleitoral, mas você não tinha uma justiça eleitoral. Eu ia falar, a justiça eleitoral e a justiça do trabalho. E a justiça do trabalho. Bom, o trabalho talvez seja o grande legado, né? As normas trabalhistas todas, ou a base para a norma trabalhista que foi dilacerada há pouco tempo, diga-se de passagem, mas a base vem da era Vargas. Esse é o grande legado, eu acho que da história de Vargas mesmo, o movimento trabalhista. Mas a questão da justiça eleitoral. A questão da justiça eleitoral, sem entrar no mérito de como ela funcionou na época, até porque foram, como o Ivo comentou, toda a trajetória histórica desse período, por anos ali a justiça eleitoral meio que ela não teve função. Não existe justiça eleitoral quando se tem uma ditadura. Mas é aquilo que eu falei, são os fundamentos que começam a se introjetar numa sociedade e isso vai ganhando forma. Apenas 2 anos, o Brasil, se não tivesse uma justiça eleitoral forte, séria, independente, certamente hoje a gente não estaria nem podendo conversar aqui. Então, o Ivo falou lá no começo e eu acho bom que a gente fique repetindo isso. A Constituição de 34, talvez o grande legado mesmo seja essa questão da institucionalidade de um Estado, né? Minimamente com regras. E tem um conceito do direito constitucional que é a rigidez constitucional, né? As constituições dos países, elas não podem ser pedaços de papel que você muda a bel prazer. Não, elas precisam ser perenes. Ela não pode ser como a de 34, que durou só 3 anos. Ela tem que ser como a do México, que ela está vigente até hoje. E esperamos que a do Brasil de 88 perdure, né? Embora poderia dar um bom episódio a gente falar de eventualmente ter uma nova Assembleia ou não. Mas a questão da rigidez constitucional também está presente na de 34. Então, sim. Isso só para falar dos pontos fortes, porque tem vários pontos que, embora sejam da época, mas
reprováveis. Certo. Eu queria aproveitar só pegar um gancho nessa. Pega aí, Capitão fala do Gancho. Thiago, que eu acho que é assim, muito importante que a gente observe isso, né? E o Thiago trouxe, eu acho, um ponto muito importante sobre o mandado de segurança, que é um instituto, ele é tão importante, e ele surge ali, e ele é tão importante, que ele é a forma como você, cidadão, tem para impor que o Estado cumpra aquilo que ele tem que cumprir. Porque o mandato de segurança ele não serve para o particular. Não é você me deve, eu entro com mandato contra você. Não. Ele é contra o Estado. Então, é o Estado permitir pela primeira vez que o cidadão tenha a capacidade de litigar com ele e de falar para o Estado, você precisa cumprir isso, porque isso é a tua obrigação. Então, assim, é um instituto extremamente importante que surge lá. Só queria frisar isso, porque a questão é essa, é o particular conseguindo atuar frente ao Estado, a força estatal. E a força estatal tem que simplesmente cumprir se aquele direito é líquido e certo do particular. Então, acho que ele é um instituto fundamental nessa história. Você vai pôr na tela, André, o texto da questão do mandado de segurança que está presente na Constituição? Senão eu leio aqui, aí depois você põe. Agora tu vai me complicar na edição. Eu ia resumir, eu ia falar o seguinte, que é a lei do toque-toque, né? Carluxo, toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Toque, 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 como é que diz a Joyce? 3 batidinhas na porta, quem é? É a Polícia Federal. É que não pode, a Polícia Federal, nenhuma polícia pode entrar na sua casa antes das 6 da manhã? Vem dessa lei? Vem desse princípio ou não? Errou! Ou isso é mais pra frente? Aí você tá sendo muito detalhista. Mas começa a ter fundamentos aí, né? Um direito fundamental. Não sei te dizer quando que surgiu Polícia ou autoridade policial não pode entrar na sua casa. Não pode. Sem ter o devido mandato policial. Não, mas faz o seguinte, já que nós estamos aqui, antes de eu passar para os... Eu ia só tocar nos cada ponto para vocês poderem, quem sabe, falar mais a respeito. Eu ia ler a lista aqui dos principais segundo a Wikipedia. Mas eu poderia fazer um comentário lê aí o artigo esse para ficar dentro desse âmbito desse não ficar perdido lá mais para frente um apêndice. Aí, peraí, Tá. deixa ele falar do... Lê aí para nós. Então, tá no artigo 113 da Constituição de 1934. Penso eu que deva se dizer no inciso 33, porque não está como algarismo romano, mas digamos que seja assim, que diz assim: dar-se-á mandado de segurança para a defesa de direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade, que é aquilo que o Diego estava falando, que não é uma pessoa entrar com uma petição contra um outro particular, não, é contra o Estado, qualquer autoridade que naquele momento representa o Estado. E aí continua: o processo será o mesmo do habeas corpus, devendo sempre ser ouvida a pessoa de direito público interessada. O mandado não prejudica as ações petitórias competentes, é uma questão mais técnica. E como logo na sequência vem um outro que eu acho muito importante, que não está relacionado ao mandado de segurança, mas que de forma, só para citar, mas que muito importante, que é o inciso 34, que diz: a todos cabe o direito de prover a própria subsistência e a da sua família mediante trabalho honesto. O poder público deve amparar, na forma da lei, os que estejam em indigência. Digamos que aqui começa a surgir o que hoje a gente tem no artigo 3º ou no artigo 4º, não me recordo agora, o princípio da dignidade humana, né? E que é obrigação do Estado cuidar disso. Então, exatamente, esse aí, André. Não, eu ia comentar sobre a importância de criar uma justiça eleitoral e uma justiça trabalhista dentro daquela visão de que a gente está pensando na década de 30 como uma inauguração do Brasil, né? Porque tu vem de um momento em que a eleição ela é manipulada,
ela é feita por acordo. O voto não é secreto. O voto é influenciado por o líder político regional. Então, as pessoas votam em quem o coronel quer que vote, né? O governador consegue eleger os deputados que vão manter no poder aquele presidente indicado pelo outro presidente, né? Então, não fazia sentido naquele Brasil, antes de 1930, uma justiça eleitoral, né? Naquele esquema político organizado. Então, quando tu cria uma justiça eleitoral, tu está criando regras mais definidas, um jogo mais regrado. Nós temos um processo de industrialização incipiente no país naquele momento, mas um trabalho totalmente desprotegido, né? Então, tu vai começar a ter, na década de 20, o surgimento dos sindicatos, né? Inicialmente de influência anarquista, que é o anarco-sindicalismo, como se chamava, e depois meados da década de 20, já começa uma influência mais politizada, politizada não, desculpa, o anarquismo já era politizado, mas uma influência mais virada para o comunismo na formação dos sindicatos. Por isso que é interessante que tenham representantes de sindicatos, né, nessa Constituição, são realmente representantes de sindicatos. Por quê? Porque o Getúlio Vargas, ao assumir o governo, ele vai tentar interferir e afastar essa oposição sindical de linha mais anarquista ou comunista que seja, e vai intervir nos sindicatos, e ele vai transformar o sindicato quase que numa instituição de governo, né? Então, evidentemente, ele tem que dar atenção a esse setor da população brasileira, né, a classe trabalhadora. Então, ter uma justiça eleitoral, e olha que a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela só vai vir depois dessa Constituição, né? Mas já é um primeiro passo de tu ter uma justiça trabalhista para regular as relações de trabalho e para estabelecer regras no trabalho, num trabalho que era descoberto, que o trabalhador não tinha proteção nenhuma, né? Até então, o trabalhador não tinha proteção. Sim. Carteira assinada também é depois dessa Constituição, mas justamente tu estabeleceu uma justiça trabalhista, tu já está criando um instrumento para regular a relação trabalhista, que tu não tinha antes. Criar uma justiça eleitoral para criar uma regulação na eleição que tu não tinha antes. Então, isso tudo vem para fortalecer essa ideia que a gente passou no começo de uma inauguração do Brasil, né? Uma organização do Brasil como país, de fato. Muito bem. Ó, então deixa eu ir aqui nos pontos da Constituição que a gente não tocou ainda. Então, ó, nacionalizou as riquezas do subsolo e quedas d'água no país. Previu a nacionalização dos bancos e das empresas de seguros. Determina que as empresas estrangeiras deverão ter pelo menos 2/3 de empregados brasileiros. Confirma a Lei Eleitoral de 1932. Proíbe o trabalho infantil. Determina a jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas, indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa, assistência médica e dentária, assistência remunerada a trabalhadoras grávidas. Proíbe a diferença de salário para o mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Prevê uma lei especial para regulamentar o trabalho agrícola e as relações no campo, que não chegou a ser feita, e reduz o prazo de aplicação do uso capião a 1/3 dos originais 30 anos. Certo? Essa era para cobrir aí. Tudo aí que a gente mais ou menos já tocou, e alguns artigos que a gente ainda não tinha comentado. O que é interessante, que também é um corrija-me aí, qual que é a palavra? Protecionismo? Protecionismo, para evitar que empresas estrangeiras criem suas mini-repúblicas dentro do país aqui,
Então, eles tinham que ter 2/3 de empregados brasileiros. Tudo bem, tu vai abrir uma empresa, uma indústria aqui, que vem de fora para explorar o país, uma indústria de ferro, de minério, tu tem que ter 2/3 dos trabalhadores aqui, e já não é país de banana, não. Como o colega aí falou, é a inauguração de um país. Agora não é chegar aqui e leva o que tu quiser. Tem que contratar os nossos empregados e tem que seguir as nossas leis trabalhistas. O tempo da bagunça acabou. Mais ou menos. Mas já estava se delineando como um país, né? Eu acho interessante que a expressão, a gente citou aqui um nome que passou, mas aqui o país já começa a se estabelecer também, se fortalecer no campo da diplomacia internacional, porque o Oswaldo Aranha, ele vai ser fundamental, não tanto mas não apenas em ajudar a convencer Getúlio Vargas que ele deveria ficar do lado dos aliados, mas também quando a ONU é estabelecida, o Oswaldo Aranha garante que o Brasil tem um papel fundamental dentro dessa organização que estava nascendo ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Tanto que por isso que o Brasil é o primeiro sempre a discursar na Assembleia Geral da ONU, não é a ordem alfabética, é por essa tradição que começa a ser estabelecida justamente nesse país que se fortalece com essa Constituição aqui de 34. Antes de eu passar para um ponto negativo, alguém mais quer fazer algum comentário aí dos pontos positivos? Eu me lembrei de um outro ponto positivo que está lá no artigo 113 mesmo, né, dos direitos fundamentais, que é o conceito do que hoje a gente tem bem descrito, bem teorizado, digamos assim, na nossa Constituição atual, que é o conceito da ação popular, né? Na Constituição lá de 1824 já tinha um primeiro ensaio disso, mas era por questões muito específicas que envolvia suborno, peculato. E na de 34, no artigo 113, no número 38, diz assim, ó, qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração da nulidade ou anulação dos atos lesivos ao patrimônio da União, dos estados ou dos municípios. Então traz essa possibilidade do povo pleitear, não como a questão do mandado de segurança, mas de forma mais ampla, porque não se especifica como era específico na de 1824, do povo começar a participar e demandar. E hoje em dia a gente vê como as ações populares, inclusive muitas chegam ao Supremo Tribunal, como elas são importantes para barrar algumas, digamos, discussões mais fundamentais, menos específicas e mais... Então também surge o que muitos dizem, muitos acadêmicos, intelectuais dizem que é mais uma das coisas que reflete o caráter populista do Getúlio Vargas, né? Mas o fato é que, se foi populista ou não, mas muitas coisas se transformaram em grandes institutos até hoje. Todos os que a gente tem falado. Então talvez a gente só falou de pontos fortes porque de fato eles estão aí até hoje, né? E nem estamos vendo se é mérito do Getúlio, porque a Constituição ela é feita por muita gente, né? Então, mas vá para os negativos aí, André. Então vamos lá para o ponto negativo, que eu consideraria aqui o ovo da serpente que está plantada na Constituição. Há de se destacar na década de 30, a gente está vendo na Europa e na América do Norte a ascensão do fascismo. A gente sempre destaca na história Mussolini, Hitler, mas a gente vai ter o Mosley no Reino Unido, e o Mosley ele era financiado por uma elite americana extremamente supremacista e extremamente fascista, um estado
liberal, onde as empresas, a iniciativa privada tinha liberdade de tudo acima da lei, e que a lei tinha que ser usada para conter qualquer sindicato, qualquer manifestação que seja contra os interesses privados das grandes empresas, não do direito privado do pequeno. Então, na Noruega, a gente vai ver isso, a gente vai ver isso em vários países do leste europeu também, começando. Então, o que se manifesta aqui o que é o mais óbvio que aparece na Constituição de 34, que para mim seria o ponto negativo, mas como o Thiago bem falou, os positivos são positivos porque a maioria deles estão até hoje. O que eu vou destacar é o artigo 138, que ele incumbe à União, aos estados e ao município, nos termos da lei respectivas, responsabilidades que seriam assegurar amparo aos desválidos, criando serviços especializados e animando os serviços sociais. E aí veio o problema. B. Estimular a educação eugênica. C. Amparar a maternidade e a infância. Não, beleza. D. Socorrer as famílias de prole numerosa. E assim vai. Então, é o que a gente chama hoje em dia da emenda Jabuti, né? Entre várias coisas que era atribuição do Estado, o problema é esse aqui, ó. Que é estimular a educação eugênica. Que seria educação eugênica, colega Ivo? Tu que é educador? A gente não pode deixar de lembrar que tu falou de vários movimentos espalhados no mundo, e no Brasil também nós temos um movimento integralista que flertava com o governo, né? Era até certo ponto oposição, mas fazia críticas ao governo, mas tinha um outro movimento que fazia mais críticas ainda ao governo, e o governo, entre escolher entre um e outro, preferia o movimento integralista. Inclusive, nós tivemos membros... mas aquele outro movimento era esse movimento feio aqui, que ninguém gosta? É. Nós tivemos membros do integralismo participando do governo, né? Uhum. E aí que é o que vai culminar lá no golpe do Estado Novo. Então, o governo de Getúlio Vargas teve muito próximo de flertar com o nazismo, lembrando que nas colônias nas comunidades mais ao sul, tinham partidos nazistas, tinham associações nazistas, associações fascistas reconhecidas. O quê? Não vai dizer que em Santa Catarina tinha partido nazista? Sim, no Rio Grande do Sul também. Aquelas fotinhas com aquelas crianças com florzinha de aro na cabeça, assim, eram crianças nazistas? E recomendavam coisas ao governo. Né? E recomendavam. Então, como o governo tinha uma certa simpatia a esses momentos, evidentemente que a gente tem que botar as coisas tudo dentro de contexto. Né? Ainda não tinha se manifestado a face mais cruel do nazismo, com extermínio de judeus, com extermínio de poloneses, com extermínio de cidadãos contrários ao governo, de homossexuais. Justamente usando a eugenia como desculpa. Isso só vai se manifestar lá na guerra e vai vir realmente a público da metade final da guerra. Né? Então, antes da guerra, se tinha isso abertamente, né? Essa questão da eugenia, e a gente tem associações livremente discutindo essas questões, né? E aí, como tu diz, aí entra o Jabuti dentro da Constituição. Tu vê que os outros artigos são bem interessantes, né? Aí, quer dizer, estimular a educação ficaria ótimo, né? Se tu não colocasse esta palavra aí junto no termo, porque os outros, como é que é? Vê lá o B, o C, o A, o D, recoloca aí as outras letrinhas aí, por favor.
Segurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e animando serviços sociais. Ótimo. Tem que proteger os desvalidos mesmo, o Estado tem que falar isso. O C, qual é que era? Amparar a maternidade e a infância. Ótimo. Não? E aí aquela educação, socorrer as famílias de prole numerosa. Aliás, que era um problema isso, porque as proles eram bem numerosas em 1930. Mas aí volta aqui... Estimular! Que é um eufemismo para racismo disfarçado de ciência. Estimular, são duas palavras, né? As duas, uma completa a outra, né? Tem que estimular, tem que incentivar. Esse aqui que é o ovo da serpente, que é o problema que ele vem, porque depois, tu falou do integralismo, que ele tinha por trás dele o mal diagramado do Plínio Salgado, e ele aspirava, ele apoiava o Getúlio, e eles eram massa de manobra, e eles usavam os integralistas para quando eles queriam dar pau em gente nos comunistas, nos sindicalistas que não estavam tão alinhados com o Getúlio, com desafetos políticos, eles mandavam os integralistas lá, tanto que o Plínio Salgado achava que ele ia ser ministro da educação. Você vê o problema de um ministro da educação ou de um presidente de uma comissão de educação que o cara tem esse tipo de pensamento? Já viu qual que é o problema? O que eles vão querer ensinar? Eles vão querer ensinar que pessoas brancas têm que se relacionar com pessoas brancas, pessoas da mesma classe social, com a mesma classe social, negros e negros, índios e indígenas, né? E meninos vestem azul, meninas vestem rosa, né? Então quer ver mais um ovo da serpente? Manda lá. Tem mais um ovo da serpente, que tá no artigo 113. Tudo lá nos direitos fundamentais. No próprio dos direitos fundamentais tem um aí? No 113, número 5, ele está falando sobre a liberdade de crença, né? Então ele fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença e garantido o livre exercício dos cultos religiosos. Aí fala, nossa, mas o que tem de retrocesso aqui? Aí como está na tela, desde que não contravenham a ordem pública e aos bons costumes. E aí dá margem para qualquer coisa. Mas por que isso é um retrocesso? Porque na de 1891, que era a Constituição anterior, o texto era muito parecido. Era no artigo 72, parágrafo 3º, que dizia: todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim, adquirindo bens observados as disposições do direito comum, ou seja, não falava de ordem pública e de bons costumes. Quando surge a questão da ordem pública e dos bons costumes, começa a dar margem para o racismo religioso. Como eu falei lá no início, na comissão Itamaraty, a presença de religiosos da Igreja Católica foi muito forte dentro dos debates, tanto que é bem reforçado nessa Constituição de 34 a questão que o casamento é indissolúvel, que o casamento religioso passa a ter o mesmo efeito de um casamento civil. Então, a laicidade que parecia muito bem delimitada na de 1891 começa a se afrouxar nessa de 34. O que era dela é que a pessoa podia professar a fé que quisesse. Desde que dentro de sua propriedade privada. Sim. E desde que não fira os bons costumes e tal, o que dá margem para interpretação. Então, é um retrocesso, mas como eu disse lá no começo, eu acho que, e eu falei até que era uma opinião minha mesmo, acho que o movimento do Getúlio de fazer a Constituição era, primeiro, cumprir com o que ele disse e escreveu no decreto. Foi no ano seguinte à Revolução de 32, que o Ivo já explicou bem. Então, era uma forma de, digamos, apaziguar os ânimos políticos.
E eu acho que essa hipótese pode se revelar verdadeira, porque em 37 tudo muda de novo. Então, era uma forma assim, o famoso para inglês ver, nesse caso era para paulistas e mineiros, talvez, e mais algum outro grupo de influência da época ver, porque... E os réus sim ia ver também, né? Então, por isso que é uma Constituição contraditória. Ela tem pontos muito importantes que perduram até hoje, né, que foram colocados na de 88 no amplo debate que teve, mas tem essa questão que vocês acabaram de falar, da eugenia, tem essa questão do racismo religioso, enfim, tem questões que, no fundo, ele queria agradar a todos os espectros dos grupos de poder, né? Olha, acho que até a gente conseguiu um pouco tocar aqui no assunto, porque a gente tinha planejado há uns dias atrás, porque aqui no podcast a gente sempre tenta fazer o data redonda dos eventos principais, né? Aniversário aniversário de São Paulo, aniversário de Porto Alegre, e aniversário de Curitiba foi quantos anos, Diego, mesmo? 334. Errou! 3. Errou! Não, 332 não? Ninguém acertou! Boa Eu pergunta. acho que a gente só vai fazer de Curitiba ano que vem, que aí seria 333, que é meio besta. Meio besta. Mas voltando aqui, e a gente tava mês passado que eram os 80 anos do dia D. Infelizmente a gente não pôde aí, não teve episódio, circunstâncias da vida, que era uma época boa, né? Que era depois dessa época aí de 34, que tava nesse flerte com o fascismo, porque ali em 44 a coisa já estava definida, e naquela época o pessoal podia livremente pensar desse jeito aqui. Eu vou adicionar aqui um clipe. E uma vez em território inimigo, como guerrilheiros de mata do exército, vamos fazer uma coisa, e apenas uma coisa: matar nazistas. Gostam disso? Sim, senhor! É o que eu queria ouvir. Então, isso era uma época boa. Não tinha que ficar debatendo sobre banheiro unissex com esse tipo de gente. Filme espetacular. Não tinha que deixar eles participar de processo democrático, de Constituição. Ai, que saudosismo dessa época. Indique o filme para quem não conhece. Essa aí. Eu que quase não assisto nada do Tarantino, Bastardos Inglórios Somos dois. Bate aqui. Do outro lado. Opa! Do outro lado. Vai aí. Bastardos Inglórios é simplesmente um filme espetacular. É isso aí. Já ficou nossa recomendação aí. Então, colegas, 90 anos da Constituição de 34. Diego, começa tu aí, tá mais quieto mais tempo. Vamos lá. Bom, eu acho que a Constituição de 34 ela teve um papel fundamental na história do Brasil. Ela foi curtíssima, mas esquecida por um longo período, porque a partir de 37, depois da inovação que veio lá para frente, na de 69, e, enfim, a que veio antes, e até chegar em 88 para reanimarem essa de 34, ela ficou guardadinha lá esperando, sabe? Porque as posteriores que vieram tiraram tudo que a de 34 tinha trazido. Então eu acho que ela foi fundamental para ampliar esse debate, para que a Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, fosse realmente promulgada e trouxesse a democracia para o nosso país, essa estrutura que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que ela é um marco fundamental para as nossas garantias fundamentais. Isso, show de bola. Obrigadão, Diego. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado pela tua participação. Thiago. Acho que é isso mesmo que o Diego falou. Para quem nos assiste, pode, hoje em dia, né,
não gosto do termo polarização, mas digamos os ânimos aflorados quando a gente está falando de figuras notáveis da política, e notável não quer dizer se é bom, se é ruim, simplesmente porque é notável. Getúlio foi uma figura notável. E aí poderiam dizer, pô, mas esses caras aí estão conversando, eles trouxeram poucos pontos fracos e muitos pontos fortes. Eu vou dizer sobre a minha perspectiva. A Constituição de 1934, ela não é mais vigente. Aliás, como a gente já falou, ela foi aqui menos vigil. Mas é importante a gente saber o que, assim como o André trouxe ali os ovos da serpente, mas também teve, como o Diego acabou de dizer, ovos dos direitos fundamentais, dos direitos trabalhistas, da justiça eleitoral, enfim, muitos avanços que, como o Diego acabou de dizer, ficaram guardados por muitos anos, mas que voltaram em 88, e aquilo que era importante está na Constituição que é vigente hoje. Então, criticar só por criticar um documento histórico que não é vigente mais, acho que agrega menos do que trazer o que naquela época foi debatido, há 90 anos, num contexto histórico. Há 4 anos a gente poderia dizer que era num contexto histórico totalmente diferente do atual. Agora a gente já tem uma dúvida se o contexto que a gente está hoje não começa a ser parecido com aquela época. Mas acho que é isso. Então, digamos que as sementes foram plantadas, o alicerce começou a ser debatido naquela época. E o Brasil resistiu recentemente, graças à Constituição que temos atual, que muitos aspectos vêm dessa. Então, acho que esse é o grande legado dessa Constituição, que, embora pouco tempo de vigência, mas com valores muito essenciais para a democracia, inclusive. O que é mais contraditório ainda, porque a gente não estava falando de um contexto muito democrático. Sim, sim. Obrigadão, Thiago. Thiago, não quer aproveitar aí? Tu ia fazer uma sugestão de leitura aí? Que tu mostrou? Acho que eu já até falei em outros episódios, mas é sempre bom, né? Reforçar um livro de 2 cientistas políticos, que é o Populismo Reacionário, e eu trago isso não é em referência a Vargas, porque esse livro trata do governo Bolsonaro, mas fala um pouco do que significa o populismo sob a ótica deles, né? Porque às vezes algumas medidas parecem populistas, e aqui ele trata, nesse livro eles não tratam necessariamente das medidas populistas, mas sim o que é um líder populista, seja ele um populista de esquerda, de direita, reacionário, revolucionário. Populismo é populismo, então é uma boa recomendação de livro. Muito bem, brigadão. Colega Ivo, encerramento aí para a Constituição de 1934. Não, é isso. Acho que os meninos falaram muito bem, né? Sementes foram lançadas. Se a gente for ver, a população começa a ser enxergada nessa Constituição, que não era antes disso, né? Ela tem vida curta, mas em função de um projeto político personalista de permanência no poder, e aí para que se justificasse essa permanência no poder, né, vem toda aquela invenção, aquela fake news, né, plano Cohen, que seria um suposto plano comunista de tomada do poder, que se descobriu que foi feito por um integralista que fazia parte do governo. Então, quer dizer, é uma fake news da época em que não se tinha redes sociais, mas foi uma invenção, e para justificar a permanência no poder, então, o Getúlio Vargas tem que quebrar essa Constituição para criar uma coisa nova, né, o chamado Estado Novo, para justificar o seu projeto autoritário de ditadura, né? Mas é como eles falaram, os pontos positivos eles viraram sementes, né? E a vida curta dela é em função disso, né? De ter que criar uma outra coisa, né? E colocar no lugar. Certo, certo.
E só para corrigir aqui, o que a gente brincou antes, o Curitiba completou 331 anos, no dia 29 de março, que é o dia da emancipação dela. Então, isso quer dizer que a gente só vai fazer o episódio sobre os 333 anos de Curitiba em 2026, se a gente ainda estiver por aqui, tá? Só pra gente estar por aqui, vocês têm que deixar o like de vocês. Se você chegou até agora, deixe o seu like, deixe seu comentário. Se o Getúlio Vargas é ou não é o melhor presidente da história até hoje, ou não, brincadeira. Qualquer comentário que vocês quiserem deixar, são sempre bem-vindos. Se for um comentário que passar da conta, o próprio YouTube vai dar conta de barrar vocês, então tentem. Eu só digo isso. Agora eu deixei o filtro ligado do YouTube, e aí é isso. Eu não apago mais comentário nenhum. Ponho a culpa no YouTube, ele sabe o que faz. E olha que ele é de direita, hein? Então é isso, pessoal. Obrigado para todo mundo. Obrigado nossos... a mim nem chamo eles de convidados, porque eles já são aqui da casa. Estão aqui quando eles podem, porque eles são muito ocupados. Divulguem a palavra. Abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.